Buenas pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Dimensão Literária. No vídeo de hoje nós vamos fazer a resenha leiga deste livro chamado Amanhã Será um Dia Melhor, da autora, essa aqui eu vou precisar ler com muito cuidado o sobrenome porque é difícil, Letícia Wierchowski. Se eu não me engano é assim que se pronuncia este sobrenome. Provavelmente vocês não conhecem, nunca ouviram falar desse livro porque ele não está em hype nenhuma, ele não está sendo altamente divulgado, não tem uma crítica especializada falando dele, mas é importante a gente falar da autora, porque a Letícia escreveu nada mais nada menos do que o livro A Casa das Sete Mulheres, que é um livro querido por muitos booktubers e virou minissérie. Então nós percebemos que apesar do livro não estar aí sendo extremamente divulgado, não é um livro para ser notoriamente conhecido, infelizmente, nós sabemos que a autora tem gabarito, ela tem competência e é uma grande autora. Este livro nos traz a história de dois personagens principais, um casal, Alberto e Vanise. E a ideia da história aqui, como diz na sinopse atrás do livro, em alguns outros momentos, é para narrar uma história de amor. Uma história de amor entre a Vanise e o Alberto. E qual é o grande diferencial dessa história de amor? É uma história de amor com personagens reais. Então a autora vai trazer para nós aqui como o Alberto e a Vanise se conheceram, as dificuldades que eles tiveram na vida, a gestação de dois filhos, a passagem deles por aquele período terrível que foi a pandemia. E apesar dessa história nos transparecer, a partir do que eu estou falando, ser uma história assim muito comum, muito corriqueira, acontece algo na vida deles que, no mínimo, abala as estruturas deles. E esse algo que acontece é algo que eles precisam enfrentar, é algo que eles precisam lutar juntos contra o que acontece, o que aparece na vida deles. Eu não vou dar spoiler na história, porque eu espero realmente que vocês adquiram o livro e conheçam a história deles, que é uma história muito bonita. Essa história de amor, ela tem um viveram felizes para sempre, mas não da forma como nós estamos acostumados a ler em outras histórias e ver em alguns filmes. Importante frisar, inclusive diz na sinopse do livro aqui, que a autora não estava, obviamente, em 100% dos momentos junto com esse casal. Então, muitas impressões, muitos momentos, muitos sentimentos, a autora, ela recorre aos artifícios da literatura para preencher algumas lacunas que ela entendeu, pela sua experiência de vida e de autora, que foram os sentimentos que aqueles personagens sentiram naquele momento. E outra coisa interessante também da autora é que ela, nas 3 primeiras páginas do livro, já coloca assim para nós o que esse grande algo que acontece na vida da Vanise e do Alberto muda na vida deles. Nas 3 primeiras páginas a gente já tem uma ideia de como vai se desenvolver a história. Só que mesmo assim, mesmo sabendo disso, a gente continua lendo, continua se envolvendo com os personagens e quando esse algo acontece, a gente acaba sentindo também. A ponto de, num determinado momento, e eu aqui confesso pra vocês, eu ter me emocionado com o que eles estavam passando. E também outra coisa que a autora fez, utilizando esse recurso literário da ficção, foi o final da história. E eu achei que foi um final muito digno para a história do Alberto e da Vanise. Então assim, nessa ideia de termos uma leitura que fale de amor, de dedicação, de luta, de desafio, de não perder as esperanças, de ter o momento certo para as coisas, por tudo isso eu posso dizer para vocês que é um livro que eu recomendo a leitura. Eu acredito que a história do Alberto e da Vanise possa trazer para nós alguns ensinamentos, trazer novas perspectivas, novas visões sobre algumas coisas que acontecem na vida. Eu gostei muito da leitura, eu acho que a autora conseguiu me aproximar desse casal e viver uma experiência interessante, uma experiência aí que com certeza vai ficar marcada na minha vida. Enfim, essa foi a resenha leiga do livro Amanhã Será um Dia Melhor. Muito obrigado pela presença de todos vocês, que Deus os abençoe e até o próximo vídeo.